Autoridades, sejam bem-vindos a mais um Real USA Connection, o primeiro de 2020. Nessa volta aqui para trazer informações para vocês que querem investir aqui nos Estados Unidos no setor imobiliário, seja através da construção, seja através da compra de imóveis. E hoje eu tenho um convidado aqui, Clayton Tartarotti, da Tax House, que vai falar sobre um assunto muito importante, que é a declaração do imposto de renda, uma vez que a gente já entrou no tax season aqui nos Estados Unidos. Clayton, obrigado por aceitar o convite, por participar aqui conosco. E conta só um pouquinho do teu background para o pessoal te conhecer. Se tiverem interesse também em buscar o teu serviço, como é que tu pode ajudar todo mundo aqui? Bom, tá ótimo, Daniel, obrigado. Primeiramente, um prazer estar com você. Boa tarde aos assinantes do seu canal. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou formado em contabilidade e administração e tenho um MBA na área de finanças e outro em comércio exterior, em negócios internacionais. Atualmente, estou fazendo um mestrado em tributação aqui nos Estados Unidos. Minha área sempre foi voltada para a área de finanças e a área tributária. Hoje, sou gerente da Tax House. Nós temos um time lá de 18 profissionais, a maior parte deles formados tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. E a gente tem hoje a condição de atender inúmeros tipos de clientes com as mais variadas necessidades. A grande parte dos nossos clientes são estrangeiros, com negócios aqui e muitas vezes também no Brasil ou em outros países. Então a gente entende muito bem essa dinâmica de analisar a questão tributária desses investimentos que são feitos aqui e também quais são as repercussões tributárias e também na questão de sucessão e blindagem patrimonial. Então isso é muito daquilo que nós fazemos no dia a dia e é claro também as declarações de imposto. É isso que eu ia perguntar, é muito mais do que a classificação contábil dos lançamentos, Exato, né? O foco de vocês é justamente esse serviço de identificar qual que é a melhor forma contábil ou a melhor estrutura jurídica para o investidor que está fazendo negócio aqui. E é importante entender que a condição do investidor em investir aqui tem muita influência em como que vai ser o resultado final dele naquele investimento, porque a questão tributária pode ser um denominador importante nessa finalização da avaliação do ROI dele, né? Então, clientes, por exemplo, que não têm uma residência fiscal ainda nos Estados Unidos, ele tem um resultado diferente daquele que tem. O tipo de estrutura corporativa faz muita diferença na escolha de como que ele vai fazer esse investimento, se ele vale a pena fazer na pessoa física ou é melhor que ele faça debaixo de uma pessoa jurídica. Na área de investimento em imóveis, por exemplo, nós quase sempre recomendamos que seja feita uma estrutura corporativa para ele poder investir uma vez que ele escolha o investimento dele aqui. Né? Sim, antes de entrar nesses pontos mais específicos, deixa eu fazer uma pergunta, cara. Claro. Quando que é de fato o tax season? Porque os contadores aqui começam em fevereiro e vão até dezembro, pô. Pra gente esse processo não para, né? Tem muito a ver com o planejamento e até a entrega do imposto em si. Mas as datas são dia 15 de março, é uma data importante agora, porque as empresas LLCs limitadas e S-Corps, elas fazem a declaração delas nessa data. Então essa é a primeira data de entrega. Havendo uma solicitação de extensão, isso pode ser estendido até dia 15 de setembro. Já para a pessoa física e as corps, essa data é 15 de abril e ela se estende também até dia 15 de outubro. Então, na realidade, nós começamos a trabalhar logo no começo do ano, assim que os formulários novos são disponibilizados, para iniciar o processo de declaração, entregamos aqueles que já estão prontos logo antes da data limite inicial e aqueles que ainda precisam de revisão, a gente pede uma extensão até as datas subsequentes, que seriam setembro e outubro. Tá, deixa eu te fazer uma outra pergunta, porque aqui tem esse benefício da extensão, né? Tu não ficou pronto, tu pede a extensão. Claro. No Brasil, eu lembro que quando a pessoa não estava totalmente pronta, o contador fazia a declaração e depois fazia uma retificatória. Existe aqui essa declaração retificatória de algo que tu já declarou? Sim, existe. Eles são chamados de amendments. Isso pode ser feito em qualquer período, mesmo após aquele ano fiscal onde a declaração deveria ter sido entregue. E pode ser feito também. A vantagem é que o governo te oferece essa extensão sem nenhum ônus. Então, nós, principalmente como brasileiros, a gente tem um certo estigma com essa questão de ter que pedir a extensão, mas é um benefício que o governo te dá. É claro que se você tem uma obrigação financeira de pagar um tributo,
ele deve ser feito nas primeiras datas, que seriam 15 de março ou 15 de abril. Porque mesmo com a extensão tu pode pagar multa então. Mesmo com a extensão você pagaria multa e juros até o momento que você pagar. O meu contador ele fala, Daniel, não está pronto, eu vou pedir a extensão, mas paga isso aqui. Isso mesmo. Porque no pior das hipóteses, lá no final, se tu pagou a mais, eles vão te devolver. E devolve mesmo, né? Vem um chequinho em 90 dias chega em casa. Você não fica à espera não, eles te devolvem. E se tiver algum complemento a pagar, você só vai ter o juros sobre aquela diferença. Sim. Então é muito mais prático fazer dessa forma. E falando da pessoa física, a declaração da pessoa física, que muito brasileiro vem fazer negócio aqui, mas está lá. Né? Quais são as obrigações deles, dos investidores brasileiros que estão no Brasil fazendo negócio aqui? Porque muita gente acha que não precisa declarar imposto aqui. É um engano, infelizmente. Muito se diz que se você é estrangeiro, você não tem uma obrigação fiscal aqui no país, mas é importante entender o seguinte, se você está investindo, é importante você fazer a sua declaração, mesmo que você não tenha tido renda, para demonstrar aquele investimento feito no país. Outra, se você teve renda no país, aí obrigatoriamente você tem que fazer essa declaração para demonstrar para o governo que houve uma renda, mesmo que não haja imposto a pagar, é importante que isso seja demonstrado, porque é importante entender que existe um outro lado que reportou essa informação para o IRS. Então há uma pendência de complemento de informação que o contribuinte aqui, ou quem oferiu aquela renda, precisa ir e complementar essa outra parte da informação. Ou seja, o cara que comprou o apartamento dele, a casa dele, botou para alugar, seja de longa temporada ou seja Airbnb, no ano seguinte ele tem que declarar, essa renda que ele teve aqui. Sim. Aqui e no país de origem, né? Dependendo da condição fiscal dele. Isso é importante entender. Existe a residência imigratória aqui nos Estados Unidos e a residência fiscal. A residência fiscal ela é estabelecida se você passar de um certo período estando aqui no país. E isso é a soma de uma quantidade de dias, no total sendo 183 dias, dos quais você conta os dias correntes, os dias inteiros do ano anterior, aí 1/3 do outro ano e 1/6 do terceiro. Então a soma disso, passando de 183 dias, você se tornou residente fiscal. E aí você tem uma obrigação de reportar tanto a renda que você teve aqui como a renda de fora. Podendo haver casos em que você precise ainda pagar imposto, mesmo que você já tenha pago sobre uma renda que você teve fora daqui. Só que existem certos vistos que te permitem continuar no país sem necessariamente estabelecer uma residência fiscal. O visto de estudante é um deles, é o visto F, o visto J. São vistos que te permitem estar aqui sem que a residência fiscal seja estabelecida. Sim. Agora, o que eu me referi, essa tua explicação é excelente e importante. O que eu me referi é que o cara que está lá no Brasil e comprou o imóvel aqui, ele vai ter que declarar para o governo americano a receita que ele teve aqui, mas lá no Brasil ele tem que declarar que ele teve receita aqui também. Ele tem que cumprir. E ele vai pagar o imposto, na verdade, no Brasil, da diferença se aqui for menor, né? Isso. O que ocorre é que se ele oferiu renda aqui no país, se ele oferiu diretamente, ele tem que fazer esse informe lá no Brasil como pessoa física, então ele informa lá também. A diferença que você consegue trabalhar isso na obrigatoriedade de se reportar essa renda lá ou não é de repente da estrutura corporativa que ele montou. Se ele estiver investindo através de uma empresa e essa empresa já tem uma autonomia fiscal aqui como uma corp, ela desobriga ele dessa informação, porque se ele não teve uma distribuição... Porque lá ele só vai ter que ele investiu na empresa aqui. Exatamente. Pronto. E a empresa já cumpriu com as obrigações fiscais aqui no país. Mas se ele recebeu isso na forma de dividendos, recebeu da empresa ou diretamente de uma renda de aluguel, ele tem obrigação fiscal aqui e ele vai ter também no Brasil. E tu falou da Corp, se ele monta uma LLC, a LLC que é flow-through, né? Para efeitos fiscais aqui nos Estados Unidos ela não existe, que o IRS está vendo quem está atrás. A LLC, ou a Limited Liability Company, que seria uma empresa limitada, um pouquinho diferente daquilo que a gente entende como limitada lá no Brasil. Que é limitada aqui mesmo, limitada aqui, Ela tem um aspecto interessante, ela é uma empresa híbrida, que ela pode assumir vários formatos. Então ela pode ser limitada para a parte jurídica de composição dela, mas ela pode ser uma corp na parte tributária. Então ela nasce de uma forma e ela escolhe ser tributada de uma outra. Mas se ela for uma LLC e ela é tributada como uma partnership, por exemplo, né, uma sociedade, ela transfere essa obrigação para os donos, e os donos obrigatoriamente têm que fazer a declaração aqui no país também. Então,
às vezes nós vemos muitos clientes ou pessoas que buscam na internet qual seria a melhor estrutura para se ter nos Estados Unidos. Google. E a LLC acaba sendo aquela que desponta como sendo uma alternativa boa. O que não se entende é que, dependendo da condição fiscal dele, ele vai criar uma outra camada de obrigatoriedades aqui que ele não teria se fosse uma Corp, por exemplo. Então, se alguém é dono diretamente de uma LLC e é estrangeiro, essa LLC tendo resultado aqui, ele também tem que fazer a declaração fiscal dele aqui. Sim. E aí vai ser enquadrado como residente ou não, considerando aquela regra dos dias. Agora, uma coisa assim, que aonde que fica o divisor do que é melhor para uma LLC ou melhor ter uma Corp? Porque a gente sabe que a LLC, a empresa, na sua operação, ela não é tributada, quem é tributado é o sócio. Isso. A LLC recolhe na fonte, certo? Se eu estiver errado... Ela tem alguns aspectos. Ela transfere essa responsabilidade. Então, ela apura o resultado e aí emite um documento chamado K1 que os sócios vão ter que fazer a declaração deles. Cada um na sua estrutura, cada um dentro da sua condição. Isso. Ou seja, essa distribuição não foi tributada. Não. Porque quem vai ser tributado não. é o cara na renda dele. Correto. Já a Corp, pelo meu entendimento, se eu estiver errado, tu me corrige também, receita, despesa, lucro. Isso. Sobre esse lucro, um tributo. Correto. Aí a gente tem o lucro líquido. Correto. Esse lucro líquido distribuído para o sócio vai pagar imposto sobre outra obrigação fiscal, isso. Por isso que eles dizem que há uma bitributação. Mas é interessante... O cara já está vindo investir aqui. Aonde que é a linha de corte? Existe assim uma análise que tu faz de nível de receita ou de complexidade de estrutura? Isso é prático e a gente até instrui muitos clientes que atuam na área imobiliária também como sendo até um ponto inicial de análise, tá? Então, considerando o seguinte, ele é um estrangeiro, ele pretende ter um imóvel aqui que ele vai reformar para vender, é um imóvel que ele pretende vender. A Corp seria a melhor estrutura, porque tem o benefício fiscal disso, a Corp vai pagar o ganho de capital, que foi oferido na venda do imóvel. Na concretização da venda, essa empresa ela é fechada, dissolvida, e aí os sócios não recebem isso como dividendo, mas sim como uma liquidação do capital. E isso não é tributado novamente para eles. Então, se é para investimento, para revenda, a Corp acaba sendo quase sempre a melhor alternativa, não só para estrangeiros, mas muitos americanos se utilizam desse mecanismo também. E agora com a lei fiscal nova do Trump é 23% federal e aqui na Flórida tem mais pouquinho. 21%. 21%. 21% e aqui na Flórida vai haver, quando há o resultado acima de 50 mil de lucro, aí há adicional de mais ou menos 5,5%. Mais ou menos 5,5%. Então, mesmo que tenha, a gente está falando de 26%. 21 mais 5,5, estão falando de 26,5. Aproximadamente. Na pessoa física já larga de quanto? Aí é diferente. O que vai acontecer? Então, você perguntou qual que seria a melhor estrutura. Voltando nesse ponto, e aí para explicar isso, se você tem um imóvel para renda, aí a LLC acaba fazendo mais sentido, tá? Porque ela tem o pass-through, senão você acaba sendo bitributado em todo o aluguel que você recebe. Mas nesse cara aí, porque tem muita gente que faz flip, nesse cara que fez esse flip aí, vamos supor que tenha dado, para pegar os 26,5, vamos falar que tenha dado $60 mil. Sim. Na pessoa física, na pessoa jurídica, ele vai ser tributado 21, dissolveu 21 no federal, mais 5,5 no estadual. Mais 5,5 sobre a diferença dos 50, então sobre os 10. Sobre só 10. Sobre os 10, 5,5 aproximadamente ali. Na pessoa física, tá? Então vai ser menos do que 26. Pessoa física é um pouco diferente, vai ser ganho de capital, ele pode ficar em 15% ou 20%, se a casa estiver no nome dele. Sim. Só que existem alguns mecanismos que isso ainda pode ser reduzido, dependendo de algumas situações. Por exemplo, se ele vendeu a casa, e aí a gente estava falando exclusivamente de uma Corp, tá? Se ele estiver na pessoa física e ele reinvestir isso em um outro imóvel de equivalência, ele tem um abatimento da carga tributária ou até completa isenção disso. Desculpa, só fazendo uma interjeição aqui para não perder o assunto. Ele tem um abatimento ou uma isenção, ou ele joga para frente esse imposto no 1031 Exchange? A correção está adequada, porque na realidade ele passa isso para frente. Né? Ou seja, quando ele fizer a última operação, ele vai pagar o imposto de tudo. Isso, daí considerando o ganho de capital daquela operação no final. Tá? Então é como se você empurrasse para frente essa obrigação. Se nos últimos 5 anos ele viveu 2 anos naquele imóvel, ele pode ter uma isenção completa.
Aí ele não tem Ele é imposto a imóvel pagar, próprio. é imóvel próprio. E ele aí pode ter esse ganho de capital sem ter imposto nenhum a pagar. Sim. Então, você vê que varia muito de acordo com a situação específica do cliente. O papel fundamental é identificar o propósito do cliente com aquele investimento, da onde que ele vem, se ele pretende um dia estar aqui, se ele vai só continuar investindo como investidor estrangeiro, e aí fazer a melhor análise para ele ter o melhor resultado no final. Porque esses impostos podem ser o divisor de águas entre um bom investimento e um mau investimento. Uma vez eu vi um comentário de um tributarista falando para brasileiros também, eles falaram assim, pessoal, lá no Brasil a gente tem aquela montoeira de imposto. Ninguém sabe como calcular aquele monte de imposto. Aqui nos Estados Unidos tu tem o property tax, o sale tax e o imposto de renda. Só que a regra do imposto de renda, amigo, é tão cheia de detalhe, porque como o governo federal basicamente, não sei se tem outros, como tem lá o IPI, essas coisas, mas como o grande imposto é o imposto de renda, ele precisa prever tudo, né? Então acaba indo tendo muito esses detalhes do que vai fazer, como, quando, por quê. Você quer ver uma situação interessante que vira e mexe a gente lida com isso e às vezes não entende como que o IRS enxerga essa situação. A pessoa é um investidor e ele comprou uma casa na LLC ou na Corp. Ele vive na casa. E aí ele não faz declaração de renda aqui. Supostamente o aluguel daquela casa é oferido para ele na forma de renda. Então, se o indivíduo tem uma casa no nome da empresa e vive nela, ele teria uma renda a reportar ao IRS porque é o aluguel que ele deixou de pagar. Isso, na realidade, já foi determinado, inclusive com casos específicos que o IRS não aceitou isso e cobrou sim o imposto da equivalência do aluguel de mercado daquele imóvel que não é dele. O cara mora na casa, mas mesmo que assim... Que está em nome da empresa dele, mas ele não paga aluguel, na realidade isso é uma renda dele. E é interessante porque muita gente acaba fazendo, aí você fala, poxa, eu conheço muita gente que faz e nunca ninguém teve problema. Mas a regra é essa. Se vai dar problema ou não, aí cabe ao IRS determinar. Mas a regra em si é que se você vive numa casa cuja dona é a sua empresa, aquilo ali deveria ser reconhecido por você como uma renda. Então essa história de que a melhor forma de comprar o imóvel aqui é na pessoa jurídica... Depende. Aí, porque se tu for morar... Exatamente. Aí você já não vale tanto a pena. E se for sua única casa, às vezes é melhor estar no seu próprio nome. Se vai ser a casa, não é uma casa de investimento, é uma casa para você morar. E tu vai ter seguro de qualquer forma. Porque a recomendação para fazer a pessoa jurídica nem sempre é só a tributária, mas a questão do passivo. Passivo, exatamente. Né? Se tu está fazendo uma propriedade de investimento, por exemplo, sei lá, morreu alguém na casa, deu algum problema na estrutura, o processo vai ir contra o dono da casa. Exatamente. E o dono da casa sendo uma LLC que só tem aquela casa, o teu risco está limitado. Está limitado, mesmo que tu tenha todos os seguros, enfim. Os Estados Unidos é um país muito litigioso, então essas estruturas de proteção jurídica é algo que a gente considera também nesse processo para entender quais as exposições que o investidor vai ter. E esse é um fator importantíssimo. A empresa ela traz essa blindagem ao patrimônio do investidor. Contudo, se às vezes as pessoas pensam, poxa, mas por que eu vou ter que ter uma empresa para cada casa de investimento? A resposta é muito simples. Se acontecer um problema com uma casa e aquele advogado senta para olhar, ele fala, opa, essa empresa que é dona dessa casa é dona de mais 3 e a pólice dele, eu acho que os danos seriam muito maiores. Sim. Então deixa eu ir atrás de tudo. E você expõe todo o seu patrimônio, às vezes por uma economia que... Mas quando tu compra a casa na pessoa física, tu não tem o mesmo risco? Você tem o mesmo risco, mas você pensa o seguinte, ela está restrita àquilo. Se o máximo de prejuízo que você vai ter vai ser perder a sua casa, é só aquilo que você tem. Mas se você tiver uma empresa que é dona de outra casa, aquilo está blindado e protegido ali. Sim. Então, se ele é dono da casa que ele mora e dono de mais 3, o patrimônio dele é tudo aquilo que pode ser alcançado. É claro que dentro desse planejamento também tem muita correlação envolvendo dívida. Por exemplo, se a casa está financiada, o risco dele é só aquilo que ele já tem de equity na casa, né? Que ele já foi pago. Daquilo que está financiado, ele não está exposto. Então, tem toda uma análise que, entendendo a condição do cliente, a gente consegue chegar mais perto do cenário ideal. Do cenário ideal. Isso. E a estrutura que muita gente monta, o cara está lá no Brasil ou em outro país, monta uma estrutura num paraíso fiscal e essa estrutura
replicada aqui, ou essa estrutura no paraíso fiscal que faz o investimento aqui, do ponto de vista tributário, é algo que realmente vale a pena? Ou... Por algumas razões, sim. Pela parte tributária, talvez não seja o melhor cenário, porque aí tem que ser analisado alguns fatores. Porque se uma empresa, por exemplo, tem uma dona que é uma pessoa jurídica estrangeira, você pode ser tributado, eles chamam no branching tax, que é quando você tem lucro aqui, mas esse lucro é remetido para outro país. Você pode ter uma tributação adicional sobre esse montante também, que você não tem na pessoa física. Então, existem sim algumas vantagens. Muito se procura, ao fazer isso, trazer um plano de sucessão já estabelecido, porque quem monta uma empresa lá fora já coloca dentro do certificado de ações todos os dependentes que vão ser sucessores, então você não vai ter uma tributação de sucessão, você tem alguns benefícios nisso. Uma blindagem patrimonial, isso também é considerado numa estrutura fora, e em alguns casos sim o benefício tributário, mas isso tem que ser analisado no tipo de investimento que está sendo feito aqui, se vai ser para renda, se vai ser só para venda, para ganho sobre venda. Então isso é considerado, mas muita gente procura isso também como uma segurança jurídica. E qual é a penalidade, falando de volta no tax season, na declaração de imposto de renda, o cara não pediu extensão, ou melhor, pediu a extensão e não entregou lá no final. Qual é a penalidade que tem aqui para a pessoa que não entrega a declaração no tempo certo, enfim? Você se refere à declaração ou pagamento? As duas coisas. As duas coisas. Bom, ele vai acabar pagando com uma multa, não me recordo exatamente o percentual que é agora, mas um juros que é normalmente 1% ao mês até a data do pagamento. Podem haver penalidades estaduais pela não entrega da declaração, creio que aqui na Flórida em torno de $300 se você não entregar. A LLC pode também, se não for entregue, ter penalidade aí por cada sócio em cada mês que não for entregue. Acho que de $190, se eu não estou enganado, por sócio por mês, até um total de no máximo 12 meses. Então, existem penalidades sim, e é claro que isso também não é favorável para a empresa. Se você continua pretendendo manter a empresa ativa, o ideal é que você mantenha essas questões tributárias em ordem, principalmente com as autoridades governamentais e os órgãos, né? O que o cliente perfeito faria para resolver esse problema e lá no dia 15 de abril está tudo resolvido, pessoa física? O que eu quero dizer qual é a programação que a pessoa física tem que ter para não ter problema nenhum? Normalmente a gente diz que o cliente perfeito é aquele que sentou com a gente o ano passado e agora a gente já sabe exatamente o que esperar e ele também. Então o contador sai daquela figura de contar a dor dele, né? A gente literalmente está agora literalmente só informando aquilo que já foi planejado e previsto antes. Então eu acho que qualquer coisa feita com um pouco de antecedência, principalmente antes do término do ano fiscal, traz grandes benefícios para o contribuinte, porque ele já sabe o que esperar, ele já se planejou, houve tempo hábil para ajustes, porque depois, e infelizmente é o que ocorre, a figura do contador ele tem aquele estigma que normalmente é a última pessoa na sua lista do convite do churrasco, né? É sempre o cara que por mais que te ajude, cara, ele assim, sempre o meu contador no Brasil, o Zanon, até um abraço pro Zanon. O cara era tão bom, bicho, lá no Brasil ele fazia milagre, aqui pra mim já virou o contrário, assim, o contador, cara, é a primeira pessoa que tem que falar, porque a gente sabe o valor que tem, né? E às vezes recai muito sobre o profissional a responsabilidade de fazer um milagre. Sim, o cara não fez nada. Aí o cara tem que pagar o imposto. Porra, meu contador não recebeu lá. E infelizmente a gente cria essa fama, mas com os nossos clientes a gente tem que instruir durante o ano todo. A gente faz esse acompanhamento mensal até para poder dar tempo de prever situações que possam ser melhor ajustadas de acordo com o perfil dele ou com aquilo que o cliente espera, para ele não ter uma surpresa. Então ele já entra com um ano meramente com a burocracia de entregar documentos que estão sendo emitidos para a gente finalizar a declaração, a qual ele já tem uma ideia do que espera. E o que são as deduções aqui? O que ele pode deduzir da renda dele para bater no imposto? A pessoa física. Na pessoa física. Na pessoa física não são tantas deduções. Existe uma dedução padrão, que eles chamam de standard deduction, então há um limite para quem é casado, um limite para quem é solteiro, um limite para quem é casado, mas faz declaração separada, e para aquele que é o chefe da casa. Cada um tem um limite de isenção diferente.
Aquilo que ultrapassar essa dedução padrão, você faz a dedução item a item. Então, existem algumas deduções por gastos médicos, que são aceitas, custos com advogado, planos de saúde até 2018 eram obrigatórios, então você tinha que ter. Hoje, a dedução vai estar naquilo que excede com relação a gastos médicos que o plano não cobriu. Então, aí você tem dedução... O plano o plano a mensalidade não é dedutível. Não é dedutível. E aí você vai deduzir juros que foram pagos, você paga um mortgage, por exemplo, né, a hipoteca da casa, os juros você pode deduzir. Escola, certos tipos de estudo, se você estiver estudando, você pode deduzir isso também. Se seus filhos estiverem estudando já no nível de faculdade, também são dedutíveis. Então existem algumas deduções padrão. Só que elas são muito pequenas e reduzidas quando comparadas a que uma empresa pode deduzir. Então, por isso que volta mais uma vez, em talvez um pouco mais de análise, você ter uma estrutura mais adequada que você consegue ter muito mais deduções legais ou até chegar a não ter imposto a ser pago por deduções válidas e legais para a sua empresa que na pessoa física você não conseguiria fazer. A pessoa, por exemplo, que comprou um imóvel para ter renda, na pessoa física ela vai deduzir nada. Supondo que ela mora no Brasil. Sim. Fez um investimento aqui, comprou um imóvel e aluga. Ela não consegue abater nada. Nada. Não. Na pessoa jurídica, ela bate na realidade, condomínio, todos IPTU, os gastos que ela teve. A manutenção que ela fez. Todos os gastos. Se tiver financiado, os juros do financiamento. Correto. Porque a gente analisa, mesmo que a empresa seja dona apenas de um imóvel, ela é uma empresa. Então ela teve receitas e despesas e no final se apurou um resultado. E esse resultado ainda quando transferido para o membro, o dono, dependendo da condição tributária que ele estiver, ele ainda tem outras deduções na sequência. Então você acaba tendo mais benefícios, em alguns casos, em ter uma empresa, do que fazer diretamente a pessoa física. E gastos de deslocamentos da pessoa de lá aqui, ela consegue abater? Consegue. Se 100%? Aqui não for o país de residência dela, ela não tiver residência estabelecida aqui, todos os gastos de viagem são dedutíveis, porque ela veio verificar como o negócio dela está sendo conduzido. Alimentação, estadia, o carro, o telefone que ela precisou pegar, a passagem, né? Tudo isso pode ser dedutível na empresa. Então, a gente tem clientes que têm imóveis e o resultado que eles têm, eles usam para gastar com as férias da família. Sim, então, porque daí abate tudo, né? Exatamente. Outro dia eu estava falando com uma pessoa assim, Daniel, mas se eu deduzir isso tudo, se eu deduzir o que eu venho gastar, a minha estadia aqui, lá, vai dar zero de lucro, assim, ótimo. Porque se fosse na pessoa física, tu ia ter o mesmo gasto e ainda ia pagar um imposto sobre a receita, exatamente, né? Então, exatamente. Assim, é verdade, porque eu estava olhando isso e quando eu botava na ponta do lápis, o meu lucro era quase zero. Pois mas na pessoa física tu vai ter lucro. Só que tu não vai poder, só que tu vai pagar imposto sobre isso e tu vai ter o mesmo gasto vindo para cá, porque tu vai continuar vindo para cá, comendo, bebendo, alugando o carro e tudo mais. Não, é exatamente o caso. Assim, pegando um gancho um pouquinho fora até da questão tributária, o brasileiro em si, ele tem uma relação com dívida e impostos bem diferente do americano. Então, lá no Brasil a gente entende que você é dono quando você terminou de pagar o seu imóvel, né? Aqui não, as pessoas usam a dívida como instrumento para redução da base tributária delas. Então eles alavancam o patrimônio que eles têm, alavancagem, mas no bom sentido, né? Você aumenta o seu patrimônio e você, com isso, deduz dos seus ganhos toda aquela parte relacionada ao seu financiamento. Então, por exemplo, tem gente que tem uma casa quase que quitada aqui. Se você refinancia essa casa e investe aquele montante em 3 outras casas, você multiplicou o seu patrimônio, você vai receber o benefício das deduções dessa dívida de cada uma delas e também a depreciação acumulada de cada uma delas, do valor total. Então, a relação do trabalho, principalmente para nós que somos profissionais na área tributária, da dívida, com como utilizar isso como instrumento para a redução da base tributária é muito importante. Só que às vezes é difícil passar para o investidor brasileiro que ele pode se utilizar disso. É sempre
Não, mas... Não, lá a gente tá economiza para pago. comprar à vista. Lá economiza para comprar à vista, ou seja, exatamente. paga sempre o maior imposto. Aqui o americano é totalmente alavancado, né? O que ele pode se endividar, ele faz. Porque ele usa como instrumento Nesse ponto, sim, de benefício tributário. Uma estratégia bem inteligente. Então, é todo um processo que a gente vê em lidar com o cliente. O nosso escritório foca muito em clientes internacionais, então a maior parte dos nossos clientes hoje tem negócios de um lado ou outro. É bom que vocês entendem as duas legislações. Sim, né? Temos profissionais formados lá, profissionais formados aqui, então a gente consegue sentar com o cliente, bem diferente às vezes da experiência que se tem dentro do escritório de contabilidade normal, onde eu entrego tudo que aconteceu durante um ano, alguém contabiliza e te entrega o imposto a pagar. A gente tem uma posição bem gerencial, então a gente se envolve, a gente dá palpite. A gente coloca o cliente numa série dá para ele uma série de informações para habilitar ele a tomar uma melhor decisão. Mas, logicamente, o resultado do cliente vai ser muito melhor se ele sentar contigo pelo menos antes do dia 30 de dezembro do ano anterior, né? Porque milagres a gente não consegue fazer. Se ele chegasse com um calhamaço de papel, ó, isso aqui é o que eu ganhei e o que eu gastei, agora se vira... Aí a gente faz o papel de contador mesmo, a dor dele não vai ter como. Né? Cleiton, mais alguma dica ou insight assim para quem tá ou já investe ou está pensando em investir? Ela pode se fazer para se preparar melhor assim para essa temporada de declaração do imposto de renda? Eu acredito que, bom, o que passou, infelizmente passou, mas é claro que existem às vezes benefícios que ainda podem ser utilizados e que ainda não são conhecidos pelos investidores, e aí você sentando com um bom profissional, você consegue ter uma ideia se o teu cenário vai ser aquele mesmo ou se há algo que não foi considerado numa análise inicial e que você pode usufruir ainda nessa declaração. Não dá para se fazer milagre, mudando o que aconteceu, mas pelo conhecimento acumulado que nós temos, a gente consegue identificar cenários que esses investidores podem se beneficiar e que às vezes passam desapercebidos. Então, acho que é importante juntar toda a informação, quanto mais organizado ele for com as contas, com aquilo que ocorreu ao longo do ano, melhor é para a gente até poder auxiliar nesse processo. E depois, a recomendação é que não deixem de fazer a obrigação da entrega do imposto de renda, porque isso traz complicações, às vezes até numa esfera jurídica, e aí às vezes nem o teu contador te ajuda mais, você já tem que entrega errado, faz a correção depois, mas entrega. Senta com um profissional, se consulta e vê qual que é o cenário que você tem, entrega, e pode ser corrigido depois, ou pede a extensão. Você tem mais alguns meses aí para poder se consultar e entender o que você pode fazer a respeito disso. Cleiton, muito obrigado. Esse assunto de imposto, eu já fiz, acho que esse é o terceiro episódio que eu falo sobre isso, mas sempre tem coisa nova, porque como a gente falou, o imposto de renda aqui é tão detalhado que sempre tem uma pegadinha nova que a gente aprende alguma coisa nova. Então, mais uma vez, obrigado por ter comparecido aqui com a gente. É um prazer, obrigado por ter me convidado e fico à disposição. Beleza. Autoridades, até semana que vem com mais um Real USA Connection. Até mais.